Oi pessoal, nós trabalharemos os conceitos básicos de estatística. Bom, começando pela amostra e população. População é o conjunto de elementos que possuem as mesmas características e a amostra é o subconjunto desses elementos que será analisada. Um exemplo, em uma pesquisa feita com 54 mil brasileiros, perguntando quais destes fazem atividade física. A população são todos os brasileiros e a amostra são só os 54 mil que foram entrevistados. Bom, todas as características que são analisadas na estatística são chamadas de variáveis. Uma variável ela pode ser qualitativa quando ela não é expressa por números e sim por atributos. Exemplo é a cor dos olhos. Ela também pode ser quantitativa quando ela é expressa por números. Exemplo, números de irmãos. Quando quantitativa, ela pode ser quantitativa discreta, que é aquela representada por números inteiros, exemplo, números de irmãos, números de computadores, números de animais, ou quantitativa contínua, que é aquela representada por números reais, por exemplo, a massa, o peso, a temperatura, a altura. Falaremos um pouco agora sobre a distribuição de frequências. As frequências, elas se dividem em absolutas e relativas. As frequências absolutas, ou apenas chamadas de frequências, elas são a quantidade de vezes que um valor é apresentado. Aqui temos uma análise de uma prova ou uma avaliação de uma turma com 20 alunos. Temos aqui 6 alunos com nota 5, 4 alunos com nota 6, 4 alunos com nota 7, 3 alunos com nota 8, 2 alunos com nota 9 e 1 aluno com nota 10. O valor de frequência absoluta é representado por F minúsculo e temos a frequência relativa. É a frequência absoluta em relação à quantidade do total da pesquisa, ou seja, no caso, 20 alunos. Então, se pegarmos 6, dividirmos por 20, teremos 0,3. Então, aqui ela está representada por porcentagem, porque é a forma mais popularmente representada, pois é mais fácil a análise. Então, aqui tem 30%, 20%, 20%, 15%, 10% e 5%. Ou seja, 30% da sala tirou nota 5, 20% da sala tirou nota 6, 20% tirou nota 7, 15% tirou nota 8, 10% tirou nota 9 e 5% tirou nota 10. Temos também as frequências acumuladas, que é nada mais ou menos que vai se somando as frequências. A frequência absoluta acumulada é o valor da frequência absoluta anterior somada com o valor da próxima frequência absoluta, que se dá o valor da frequência absoluta acumulada na próxima. E assim por diante, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14, e assim até chegar ao total do valor da pesquisa. A frequência relativa acumulada continua na mesma história. 30% se soma com a frequência relativa anterior, 50%, que se soma com a frequência relativa, que se soma com a frequência relativa, e assim até chegar no total da pesquisa, que será 100%. Caso quisermos analisar, quanto da sala tirou de 0 a 8? Então, podemos ver que 85% da sala tirou de 0 a 8. Por isso que não podemos falar, então frequência relativa absoluta é sempre 100%. Não. Temos desde o 30 e ela vai crescendo até o 100%. Aqui temos uma tabela estatística por intervalo, representando um exemplo. Eu tenho um álbum de figurinhas com 120 figurinhas no álbum, porém eu tenho apenas 20 figurinhas. Sendo assim, eu quis separar as minhas figurinhas em intervalos. Assim, eu tenho 6 figurinhas no intervalo de 1 a 20, ou seja, 6 das minhas figurinhas são entre os números 1 ao 20, 4 entre o número 21 ao 40 e assim por diante. Numa representação por intervalo, é dividido por classes.
Sendo assim, as classes são os intervalos representados. Ou seja, nessa tabela temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. A amplitude total é a diferença entre o mínimo e o máximo valor analisado. No caso, eu separei de grupos de 20 em 20, ou seja, a amplitude total é 20. De 1 a 20 temos 20 de diferença. Do 21 ao 40 temos 20. Contando sempre que ele é, no caso, fechado. Então, conta o 21 e conta 40. Aí entramos na notação. A notação é o modo como vamos representar. Ela é representada como aberta ou fechada. No caso, ela está fechada em todas as pontas. O que quer dizer que eu tenho nesse intervalo, ele pode ter da figurinha desde a 1 até a 20, desde a figurinha 21 até a figurinha 40, da 41 até a 60. Se, no caso, fosse uma representação de uma variável quantitativa contínua, eu poderia representar com ela aberta, porque aí eu podia falar que ele ia do 41 ao 59,99999. Então seria fechado em 41 e aberto em 60.